Todas essas pessoas estão prestes a votar em urna eletrônica que eu mesmo criei. O que elas não sabem é que eu criei em apenas 30 dias. Tudo começa quando eu descobri que ia ter uma votação na escola. Foi mais ou menos assim. Professor, eu fiquei sabendo da eleição do Grêmio. Eu acho que posso ajudar nisso. Eu contei a ideia da urna e ele amou. A minha ideia, uma urna eletrônica seria excelente. Em quanto tempo fica pronto? Bom, depois de 2 meses, depois de testes, revisões e... Sabe que as eleições são em 28 dias, né? Eu não esperava por isso. Mas eu gosto muito de desafios. Assim como todos os meus projetos, eu começo fazendo desenho. Assim eu consigo ter uma ideia de proporções e materiais. Não vai ter botão de voto nulo. A tela tem que ser menor. Com o desenho pronto, eu comecei a simulação virtual da urna. Mas eu ainda precisava de pessoas para me ajudar nesse projeto. Foi aí que eu falei com as pessoas mais capacitadas que eu conheço. Paulo Roberto, ele ficou responsável pelas ligações elétricas da urna. Iane Gabriele e Gabriel Ferreira, eles foram os responsáveis por toda a parte visual da urna. Toda aquela parte agradável aos olhos. Depois da equipe formada, finalmente vamos fazer a urna. Para fazer a urna, eu vou usar uma placa Arduino Uno. Essa aqui em minha mão. E se você já usou ela, você sabe algumas coisas básicas. Primeiro que ela tem 13 entradas digitais. Na urna terão botões, o que é óbvio. Cada botão vai ter sua função, digitar números de 0 a 9, confirmar o seu voto, apagar o seu voto. Ao todo, seriam 15 botões. E você percebeu, as contas não batem. Eu vou precisar de 15 botões para a urna e aqui nessa placa temos 13 opções, que é um problema pra gente agora. Foi aí que certo dia eu estava estudando a resistência, os resistores em LEDs. Eu pensei o seguinte: se eu conectar um botão a uma porta analógica, eu consigo ler o valor que ele está me dando. Eu aplico 5 volts aqui nesse botão e quando ele é apertado, o valor será passado para a placa e eu vou conseguir ler. Agora, se eu fizesse uma sequência de botões, cada um com uma resistência diferente, mas todos para a mesma porta, bom, eu tenho todos os botões que eu preciso em apenas uma porta analógica. Ele funciona basicamente assim. Esse primeiro botão, quando apertado, me passa o valor de 1080. Então eu vou entender que esse é o botão número 1, o que vai digitar o número 1 na urna. Agora, esse segundo botão, ele vai confirmar o voto. Ele vai passar o valor de 980. Com isso eu consigo diferenciar os dois e esse nosso problema está resolvido. Agora, com cada botão em seu lugar e esse problema resolvido, eu comecei a programar suas funções. Pensa na urna como uma calculadora, onde eu só posso somar, mas eu só posso somar se isso for permitido. Assim como na urna real, a do TSE, o eleitor só poderá votar se o mesário liberar o seu voto. E claro, todas essas informações são expressas em uma pequena tela. Essa telinha aqui, o display LCD 2x16, realmente é bem pequena, mas serviu para o que eu queria. Com isso, o eleitor já poderia votar, só que ainda faltava duas coisas muito importantes. Ao longo desse processo eleitoral, eu também fiz entrevistas com os candidatos ao Grêmio da escola, a fim dos eleitores os conhecerem mais. Mas o dia da votação estava chegando e a urna não estava pronta. Todo esse processo de estudo nos custou muito tempo e quando nós vimos, nos faltavam 5 dias. Então começamos a construção da urna, mas ainda tinha um pequeno problema. No final da votação, nós precisávamos saber a quantidade de votos que cada candidato recebeu. Só que a gente não sabia como iríamos fazer isso. Foi aí que eu tive a ideia do botão final. Eu gosto muito desse nome. Quando o botão final é clicado, ele encerra toda a votação. Além disso, ele impede que qualquer ação seja feita. Isso inclui a ação do mesário liberar o seu voto e a ação do eleitor votar. Nada mais na urna funciona. Apenas os dados serão expressos, a quantidade de votos que cada candidato recebeu. E, para começar uma nova eleição, a urna tem que ser reiniciada. Nesse ponto, todas as soldas tinham sido feitas e a caixa da urna estava pronta. Porém, faltava a parte mais legal, o toque. Esse mesmo, eu acho muito legal. Agora que a urna foi finalizada e a eleição aconteceu, o projeto urna acabou. Foi o que eu tinha pensado, mas isso não aconteceu.
Foi aí que o professor Daniel me ligou, me falando que nós seríamos entrevistados pela TV Grande Rio, uma afiliada Globo. Estudantes de uma escola em Salgueiro têm se destacado com experimentos científicos nas áreas de robótica e eletrônica. Mais que teoria, para essa turma, o aprendizado em sala de aula tem que ser colocado em prática. Eu sei o que você está pensando. Eu também quero fazer essas coisas. Começou a desenvolver uma urna eletrônica para atender a votação do Grêmio Estudantil da escola. E você também pode fazer isso. O professor Daniel, ele disse, vamos fazer uma eleição para o Grêmio. E eu falei, professor, o senhor vai fazer a eleição no papel? Ele falou, sim. Então, peraí, por que a gente pode fazer uma urna eletrônica? E quando ele viu a ideia da urna eletrônica, viu que a gente era capaz de fazer isso, ele ficou super empolgado com o projeto e apoiou muito a gente. Aqui na descrição você vai ter acesso ao material para dar seus primeiros passos no Arduino e fazer coisas tão grandiosas quanto essa urna. Os estudantes utilizaram alguns materiais que foram importantes para a fabricação da urna eletrônica. Prévio sobre os materiais. Nós usamos uma placa de desenvolvimento, um microcontrolador chamado Arduino, que o governo do estado vem investindo ultimamente. O projeto foi realizado por 4 estudantes e eles não escondem o orgulho de ver a urna funcionando. Foi uma experiência muito boa, porque meio que uma das formas de aprendizado que a gente tem é para aprender é se desafiando. E a gente lançou esse desafio para a gente, né, que era fazer essa urna em aproximadamente um mês que a gente tinha. Então foi muito bom, porque nesse período de tempo a gente conseguiu aprender muitas coisas. Dê os seus primeiros passos de Arduino e desperte o seu poder da engenharia. Até o próximo vídeo. Tchau.